Olá, degustar a vida, Foz do Iguaçu intercultural. Uma professora de antropologia, Nara Oliveira, para degustarmos em Foz do Iguaçu. Já voltamos. Foz do Iguaçu intercultural. Nara Oliveira, obrigada pela presença. Eu que agradeço mais a oportunidade de estar podendo falar nesse assunto aqui com você. Isso, e uma professora de antropologia deve ter, tem know-how para falar sobre essa questão intercultural. Acho que faz uma década mais ou menos que a gente vem conversando muito sobre isso, né? Então a ideia é que de um dia a gente pudesse transformar isso num livro e pudesse entrar, né, em algumas outras casas aí, né, principalmente nas casas daquelas pessoas que de um jeito ou de outro têm afinidade com o tema, né? Tem um tema. E por que essa pesquisa, por que esse livro, de onde surgiu esse livro? Bom, eu cheguei do Rio Grande do Sul aqui há mais ou menos 17 anos. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito impressionada com as Cataratas do Iguaçu, quem não fica, né? Sim. A Itaipu Binacional também me surpreendeu muito. Mas não foram esses monumentos, tanto da tecnologia quanto o monumento natural às cataratas, que me surpreenderam. O que me surpreendeu em Foz do Iguaçu foram as pessoas, né? Quer dizer, quando eu cheguei nessa cidade, vi aquele trânsito de pessoas, de lugares diferentes, né? E aí a gente tinha os turistas e junto com os turistas, as pessoas do lugar, os imigrantes, os migrantes, e a língua diferente, as moedas diferentes, enfim, tudo era a expressão da diversidade na cidade. Diversidade, a palavra é diversidade. A cidade é isso. era a expressão da diversidade. Você andava em qualquer lugar, encontrava muitas pessoas e pessoas de todos os lugares. Vestidas de todos os jeitos. Exatamente. Estava acostumada a ir no restaurante chinês em Porto Alegre e encontrava porto-alegrenses, né, ou gaúchos, enfim. Aí eu chego aqui, entro num restaurante chinês e encontro a comunidade chinesa, a comunidade taiwanesa, enfim. Então, isso me surpreendeu. Me surpreendeu pessoas, né, o povo de Foz, a população de Foz, essa diferença ou essa característica, né, dessa movimentação e dinâmica de pessoas que me chamou a atenção. Então, logo que eu comecei a trabalhar como professora de antropologia no ensino superior, eu comecei a discutir com a população do lugar, né, que são os alunos, né, que vêm para a sala de aula, essa questão. Quer dizer, como é que era isso, né? Um traço tão importante da cidade, a gente não via nenhum monumento em exaltação ao patrimônio etnocultural, que era para quem chega de fora, que era o meu caso, né, não tão longe, porque sou sulista como qualquer uma pessoa que nasceu aqui no Paraná, mas aquilo surpreendia, quer dizer, você chega de fora, fica surpresa, aquilo chama a atenção, se destaca, se destaca dentro da cidade, a paisagem humana da cidade, né, se destaca e, no entanto, a gente não fala muito disso. Tá bem que a gente fala bastante da paisagem natural, é extraordinária, também da paisagem tecnológica, enfim, da Itaipu, o PTI e tudo inclusive mais. Da fronteira, isso, né? A região de fronteira, o comércio. Mas e a própria região de fronteira, né? Você transita na ponte e isso continua, né? Você passa pela ponte da amizade, isso continua do lado de lá, do lado de cá, quer dizer, isso tem uma linha divisória que as pessoas ignoram, passam para lá, passam para cá, parece que estão em casa. Mas o que é essa divisão, né? Pois é, quer dizer, para nós, essa fronteira? Essa questão da fronteira é muito interessante, porque eu estive percebendo o seguinte: a gente pensa assim, para a gente que está aqui no cotidiano de Foz do Iguaçu, caminhando e andando para lá e para cá, então as pessoas moram em determinado bairro, elas conhecem o seu bairro, têm uma afinidade com o bairro, a rua, o lugar, o que é próximo, né, do lugar onde moram, da residência, conhecem o centro de Foz, conhecem o centro de Cidade do Leste, o centro de Puerto Iguaçu. E uma boa parte dessas pessoas não conhece outros bairros em Foz do Iguaçu além daquele que mora. Então, se você for pensar isso, olha que interessante. A gente tem uma linha que envolve as regiões de fronteira, né? Engloba a Ponte da Amizade, engloba Puerto Iguaçu, centro de Puerto Iguaçu, centro de Cidade do Leste, como se a gente estivesse transitando num território comum, sem isso, comum, que pertence a todos, vamos dizer assim. Pertencer, né? Isso, que pertence a todos. A gente transita como se estivesse em casa nesses territórios. Tanto é que quando acontece qualquer confronto ou qualquer conflito e as pontes são fechadas, os cotidianos das pessoas são afrontados, há problema, uma série de transtornos. A vida cotidiana é perturbada com essa situação e não o contrário. Quer dizer, no dia a dia, enquanto está aberto, isso não é perturbado.
Então, se a gente for pensar, nossa fronteira maior é interiorizada, está dentro da cidade. Nós não conhecemos os bairros, uma boa parte deles. E isso não é prerrogativa de uma ou duas pessoas. Uma boa parte de nós não conhece os bairros, uma boa parte de nós não conhece as Cataratas do Iguaçu. Não é incomum encontrar pessoas que falam, né, que nunca foram às cataratas. Somente né? Pessoas nascidas na região. Exato, pessoas daqui, nativos. Os nativos, né? Não somente imigrantes, mas nativos também. Eu acho que até os nativos menos. Eu acho que quem vem de fora ainda acaba buscando. A depender de como vem, o lugar que ocupa, o espaço onde mora, enfim, as condições. Função para que veio. Né? Exato, mas o fato é que temos muitas pessoas que não conhecem nem mesmo as cataratas, né? Então a gente tem muitas fronteiras interiorizadas, né? Que são talvez até mais fortes e resistentes e intransponíveis do que as fronteiras do Iguaçu, da Ponte da Amizade à Ponte da Fraternidade. Mas enfim. Esse tema não tem fim, Lara. Não, então. não tem. Aliás, eu disse uma vez numa matéria que eu fiz para Sem Fronteiras que que há muito para ser descoberto. E agora, quando eu fiz o livro, eles foram me procurar, a gente conversou de novo e eu reiterei. Né? Quer dizer, eu digo sempre que essa pesquisa foi feita em 4 meses de trabalho de campo e 8 meses eu demorei para escrever. Então foi 1 ano. Em 1 ano eu só tangenciei, passei perto da realidade dessas pessoas. Ninguém consegue invadir ou descobrir ou detalhar elas mesmo também. As memórias de outra pessoa ou compartilhar em tão pouco tempo, num tempo tão breve. E com isso aprendi tanto. Imagina se a gente tem mais tempo ou se há mais investimento para se estudar, se pesquisar, se divulgar o patrimônio étnico-cultural da cidade. Foram escolhidas algumas culturas, acho que até que você faz relatório dessas pesquisas. Isso. Por que essas culturas? Bom, primeiro assim, meu interesse é por imigrantes e migrantes, de uma maneira geral, porque eles contrastam mais, né? A realidade dessas pessoas contrastam mais. Eu optei pelos imigrantes, porque os migrantes, eles são nacionais, né? Quer dizer, eles moram em outros estados. Nós somos migrantes. Exatamente, somos migrantes, mas vivemos no mesmo país. Então, até certo ponto, mesmo que a gente tenha hábitos diferentes, eles ainda são compreensíveis. Carteira de identidade parecida. Isso, tem uma série de coisas que são semelhantes. Já os imigrantes, aqueles que vêm de outro país, né? Eles têm uma realidade mais contrastante. Então, e o interessante disso é que a realidade mais contrastante chama atenção. Então, nós queremos saber. Então, nós vamos lá e perguntamos. À medida em que perguntamos, eles nos falam. Quando eles nos falam, nós vemos ou encontramos algum elemento de conexão ou semelhança ou interação ou identificação com aquela experiência. E isso ajuda a pensar, então, a nossa migração. Porque a tendência de quem vive no Brasil e faz migrações é pensar menos, porque está se deslocando dentro de um mesmo país. Quer dizer, então, a gente pensa, mas não pensa tanto, ou às vezes até nem pensa, porque esses deslocamentos já estão mais ou menos incorporados, né? Então, a pessoa muda de lugar, ela está no mesmo país, fala a mesma língua, encontra pessoas, encontra outros que também vieram do mesmo lugar, e aí acaba se adaptando com mais facilidade, mais rapidamente, e acaba não pensando. Eu fui pensar pela primeira vez que a minha primeira migração eu fiz aos 3 anos e meio de idade, nunca pensei nisso. Eu saí aos 3 anos e meio de idade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, que era a capital, certo? Foi a minha primeira migração. Como era dentro do mesmo estado, eu achava que isso não fazia muita diferença. Então, o fato, essa experiência do outro ajudou a eu repassar a minha experiência. Degustar a Vida precisa de um pequeno intervalo e com novas surpresas nessa Foz do Iguaçu. Já voltamos. Estamos de volta, degustando a vida.
aqui nas Cataratas, na Ponte da Amizade, nessa ponte, a Ponte Tancredo Neves, Tancredo Neves Ponte também. da Fraternidade, ou oficialmente a Ponte Tancredo Fraternidade, Neves. então, Isso, melhor, né? E o assunto Foz do Iguaçu intercultural, nós falamos um pouco por que essa pesquisa, essas culturas convivendo junto, tendo que conviver e tem que sair do seu ambiente, do qual, né, você disse, relatou a sua primeira migração. Isso. E eu acho que teve não sei se foi a palavra dificuldade, mas tem um estranhamento de um outro local. Sim, isso é interessante, porque a gente acha, né, por exemplo, que 3 anos e meio, né, uma criança deslocar de um lugar para outro não faz diferença. E faz. Eu tive muita dificuldade de me adaptar em Porto Alegre. A minha infância, as minhas memórias de infância são mais vinculadas a Rio Grande, porque lá eu tinha minha família, meus primos, enfim, os primeiros vínculos, né? E é isso que é importante, que os primeiros vínculos são fundamentais para desenvolver o senso de pertencimento, né? Okay. Então, quando a gente fala assim, o lugar de origem, né? O lugar de origem é importante porque o contato que a gente tem com esse mundo começa no lugar de origem. É lá que a gente descobre esse mundo, começa a descoberta. Então, o princípio, né, ele é forte, ele é intenso. E aí, quando você faz uma migração, não importa se essa migração demora, é uma criança, ou é um jovem, ou um adulto, você vai ter dificuldade de adaptação. Mas, é evidente que isso depende de cada pessoa, da experiência que ela tem no local de origem, a depender se essa experiência não é uma experiência de positividade, é óbvio, né, que o fato de romper com o lugar de origem traz outras consequências, mas de uma maneira geral, se você tem uma experiência de positividade no lugar de origem, né, com a família, com as pessoas do seu vínculo direto, enfim, a tendência é que você tenha algum estranhamento quando se desloca. Mas pegando aqui, retomando a questão dos imigrantes especificamente, por que eu escolhi esses grupos, ou melhor, esses indivíduos, né? Não é uma pesquisa de coletivo cultural, eu não falo de taiwaneses, de libaneses, de chilenos. Mas famílias específicas. Isso. Pessoas. As famílias acabam entrando em decorrência de que as pessoas evocam a família naquele momento. Elas chamam ou falam. Inclusive são pessoas. Isso. Tem até em alguns momentos em que eu marco o entrevistado e tem alguém da família junto. Aí, mas a princípio o foco é a pessoa. O episódio de migração na vida daquela pessoa, não de uma comunidade. Entre né? Pertencer e não pertencer. Isso, como é que foi? Dificuldades. Exatamente. Como é que foi o episódio da migração? Como é que foi a experiência de sair de um lugar, né, e chegar em Foz do Iguaçu? Claro que uma boa parte desses imigrantes não veio direto para Foz do Iguaçu, se deslocou para outros locais, veio de outros locais, ou chegou primeiro no Brasil por outros estados e depois veio parar aqui, enfim. Mas o importante é estudar, a intenção era estudar o episódio da imigração. Então, as pessoas me dizem assim, eu via muito isso, me perguntavam por que a pessoa mora aqui há 30 anos e não se sente um iguaçuense? Porque não é um iguaçuense, porque não nasceu em Foz do Iguaçu, porque tem um outro local de origem, que é o local de nascimento, e que tem um pertencimento, ou melhor, tem memórias que constroem, né, a experiência, a existência e que atribuem significado àquele local. Então, quando a gente fala que atribui significado àquele local, são as pessoas que dão significado ao local. Então, você vive numa casa, você tem experiências dentro dela, ela tem um significado para você. As pessoas que vivem nela, aquela casa, e o local onde ela está posicionada, está situada geograficamente. As pessoas, o entorno, a cidade. Então, a depender da maneira com que nós nos relacionamos, tanto com as pessoas quanto com o lugar, nós vamos ter um senso de pertencimento maior. E esse senso de pertencimento faz com que aquele lugar tenha mais valor também para a gente. Quando a gente se desloca, nós vamos construir outros significados num lugar que é o lugar dos outros, o lugar de nascimento de quem estava em Foz e é nativo, e o lugar daqueles que se deslocaram do Brasil, de outros estados e que também moram aqui. Então, o que a gente tem de fazer? Agora veja, para paraguaios, né, e para argentinos, a gente tem o espanhol, que é um idioma amigável no sentido de que nós compreendemos com mais facilidade. Sim. Agora imagina libaneses ou, por exemplo, taiwaneses, né, que vêm de lá e aí chegam aqui. As entonações das vogais são diferentes. Exato. A língua é muito diferente, as experiências muito diferentes, né? Vêm de locais do Oriente, que tem uma diferença extraordinária em relação ao Ocidente. Aí eles chegam aqui, estão acostumados com a sua cultura lá, a gente se acostuma com a nossa cultura e não precisa ficar explicando e nem pensando por que a gente faz A ou B, ou por que a gente tem uma prática cultural. A gente só faz, porque a gente tem, na cultura a gente tem essa noção de que naturalmente nós fazemos as coisas. Eles lá também. Quando chegam aqui,
o contraste é grande. Choque cultural, essa palavra eu não gosto existe, da palavra né? choque cultural, porque eu prefiro dizer o seguinte, existe um contraste, que é evidente, né? E no momento em que existe esse contraste, o que acontece? As pessoas, para nós brasileiros, chama a atenção aquelas diferenças. E aí, nós queremos saber sobre. E aí as pessoas têm que pensar a sua experiência cultural de lá para poder traduzir na nossa realidade. Nem tudo é possível, porque nós não temos referência para entender a tradução, ou então para selecionar parte daquilo que é possível de se entender para nos falar. Quer dizer, isso é muito difícil, é um exercício difícil, por isso que é importante a situação do acolhimento, né? Quando a gente acolhe as pessoas ou quando a gente facilita esse processo, a tendência é que tudo fique mais fácil. Você sentiu que existiu acolhimento? É um traço importante que os imigrantes colocam, de uma maneira geral, a grande parte deles, à exceção de um caso, todos os demais exaltam ou ressaltam a questão do acolhimento do brasileiro, ou da facilidade que o brasileiro tem de receber. Agora, porque já são muitos imigrantes já convivendo, né? Isso é uma coisa engraçada, que assim, quando eles dizem o acolhimento do brasileiro, eles estão falando do brasileiro, ou eles estendem, né, essa experiência com brasileiros que tem aqui na região de fronteira, ou brasileiros que estão em Foz do Iguaçu, como se isso representasse o Brasil. Isso também é uma característica, né? A gente tende a falar sobre aquela população a partir das experiências de proximidade que a gente tem com pessoas que representam aquela realidade, ou que são pertencentes, né? Ou pertencem àquele local. Então, se você tem uma experiência, por isso que eu digo que a proximidade é importante. Quando você encontra com os estrangeiros ou quando você encontra com os imigrantes, nessa relação de proximidade, a tendência é que você acabe tendo uma condição de maior positividade e isso favoreça a noção de brasilidade, vamos dizer assim. Ok. Mais um intervalo. Nossa, vamos voa, né? É muitas culturas esse país e aqui mais ainda, né? É verdade. Degustar a vida no intervalo e antes disso, degustar saúde. Dicas para vocês. Estamos degustando a vida com a Neilane Dutra, cirurgiã plástica. E Neilane, existem muitos tratamentos de rejuvenescimento facial. O que a cirurgia pode fazer? Na verdade, como você mesmo disse na pergunta, existem vários tratamentos, cirúrgicos e não cirúrgicos. Vamos enfocar aqui a questão cirúrgica do rejuvenescimento. Então a gente começa pela área dos olhos, né? O que a gente busca de harmonia na região dos olhos? A posição adequada da sobrancelha, do supercílio, tem cirurgia para elevar o supercílio, deixar um olhar mais vivo, né? A região da pálpebra superior, onde são retiradas bolsas e pele em excesso. A região da pálpebra inferior, onde são retiradas as bolsas. Só isso abre o olhar. Eu costumo dizer que o paciente fica com o olhar assim vivo, com o olhar vibrante. Antes da cirurgia parece que o paciente está cansado o tempo todo, exaurido. Então a cirurgia plástica ocular, ela deixa esse paciente com o olhar assim, descansado o tempo todo. Parece que voltou de férias e chegou. Parece que ele está degustando a vida. Exatamente. E aí tem a plástica facial propriamente dita, né? Onde todos os tecidos da face serão repostos. Anos atrás, eles recomendavam que puxasse todo o tecido para trás. E a gente hoje, a técnica moderna de lifting facial, ela prevê reposicionamento de tecido, não é tanto a quantidade de pele que se tira. Então, existe uma elevação, né, assim, para a região superior e posterior da face. Então, com isso a gente consegue elevar supercílio, melhorar a maçã do rosto, que é o terço médio da face, melhorar aquelas bolsinhas que a gente chama de orelhinha de bulldog, melhorar aquele excesso de pele na região cervical. Existe ainda uma coisa mais invasiva, que é aquelas bandas que aparecem na região cervical, que também pode ser melhorada através de pontos nessa região. Então, o objetivo principal é reposicionar os tecidos e não tirar a grande quantidade de pele. Aí, somado a isso, no pós-operatório, pode-se optar por um tratamento complementar, que aí é um peeling, né, o uso de laser, um botox, que pode complementar esse resultado cirúrgico. Deixar as expressões mais naturais possíveis. Exatamente, esse é o objetivo agora, deixar natural. O paciente ele tem que se sentir bem,
né, rejuvenescido, descansado, mas sem aquela aparência de que está assustado o tempo todo. O objetivo é naturalidade, realmente, para que não possa parecer artificial, porque não adianta estar com flacidez no corpo inteiro e estar com o rosto esticadinho, né? A gente tem que deixar isso mais ou menos harmonioso, equilibrado, exatamente. Excelente, obrigada, Neilane. Último bloco, degustar a vida. Estou aqui com esse fruto dessa mistura, dessa miscigenação. Foi um pretexto para conseguir saber mais da vida dessas pessoas que era até para conhecer a nossa também, né? Você disse isso, foi muito importante. Para poder repassar para a própria vida. Porque a gente tem que ter, comparar esses significados. Acho que você falou uma coisa assim de saber do outro. Quando você fala, mas ele come comida, arroz de manhã. Aí você vai lá e reflete, mas eu tomo isso, tenho café, tenho leite, né? Você tem que entender o seu para fazer uma crítica positiva ou negativa do outro. Sim, isso é a questão da alteridade que a gente está falando aí, né? O que é a alteridade? O que é, então, para finalizar nosso último bloco? Quando a gente fala cotidiano e narrativas da alteridade, a identidade é aquilo que nos caracteriza, que é próprio de nós, né? Que é a nossa particularidade, a nossa singularidade, aqueles traços que são nossos. A alteridade são esses mesmos traços, características, particularidades do outro, aquele que é diferente de mim, aquele que não sou eu, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala cotidiano e narrativas da alteridade, a gente está buscando saber da vida desse outro, né? Quem é essa outra pessoa? E nós precisamos dessas referências de outras pessoas para construir a nossa própria identidade. Então, existe uma interdependência, né? E aí o inter serve tão bem, né? Existe a interculturalidade. Existe uma interdependência nessa construção de identidade. Então, para que eu me reconheça, eu preciso do outro. Parece um paradoxo, né? Quer dizer, para que eu entenda de mim, eu preciso também estar fora. Olhinhos para fora, com os outros. Não todos de olhos fechados. Por quê? Porque essas referências, elas conseguem fazer com que a gente pense em algo diferente daquilo que nós não temos. Então, essas referências distintas, né, próprias dos imigrantes e de outras pessoas que vêm de outras culturas e, portanto, trazem experiências e bagagens distintas, nos ajudam a pensar a própria vida e a própria cultura de uma forma um pouco mais crítica, vamos dizer assim. E também ajudam a dinamizar o ambiente da cultura. A tradição tem que conviver com a inovação, com a renovação. Você falou essa cultura dinâmica, né? Isso, uma cultura dinâmica. Tem que estar aberto. Eu brinco muito com os alunos normalmente, porque eu falo que aqui no Rio Grande do Sul tem uma dança tradicional que é a chula. A chula só pode ser dançada de um jeito. Se for dançada de outros jeitos, ela não é mais chula. Mas se você for ver lá para cima, no norte, no nordeste, o maracatu é dançado de mais de 200 jeitos e não deixa de ser maracatu. Certo? Uma flexibilidade. Então, exato. Quer dizer, existe um jeito tradicional, original, inicial de dançar o maracatu. As imigrações do sul e as imigrações do nordeste. Exatamente. Então tem essa abordagem mais tradicional da cultura, uma abordagem mais dinâmica de cultura, a depender dos locais de pertencimento. Para essa pesquisa, você encontrou mais portas fechadas ou portas abertas? Eu não encontrei portas fechadas para essa pesquisa. Perfeito. Não encontrei. Não encontrei portas fechadas, tudo foi muito aberto desde o início. Se eu tive uma que outra dificuldade, a gente diz que é muito pequena, foi em relação a alguma documentação ou algum registro histórico, porque a gente ainda precisa melhorar essa questão da memória em Foz do Iguaçu, né? A gente precisa ter uma estrutura melhor, né, para guardar essa memória, ou enfim, para manter essa memória disponível para pesquisadores e para as pessoas de um modo geral. Mas isso se dissolve, é secundário. O que você trouxe de mais sublime dessa pesquisa? As experiências com os imigrantes, né? Quer dizer, assim, saber das histórias dos imigrantes, poder ouvi-los, né? Poder dialogar com eles, poder entender um pouco mais
das suas experiências, né? É poder entender mais essa cidade, é poder entender mais os espaços que essa cidade tem, os lugares que eles construíram, é poder compreender a urbanidade com um pouco mais de vamos dizer, afeto até certo ponto. Tem uma expressão que chama topofilia, que é afeto pelo lugar, né? Se os vínculos com as pessoas são importantes, os vínculos com o lugar também. E à medida que a gente estabelece um vínculo com o lugar, a gente começa a prestar mais atenção no lugar e ele tem mais significado para nós, nós vamos cultivar mais o lugar, nós vamos valorizar mais o lugar, nós vamos praticar melhor a cidadania. Isso, melhor a questão da cidadania. Então, quem está em casa, se receber um convite, né, de uma cultura muito diferente da sua, aceite. Viva essa experiência, esse intercultural com certeza vai deixá-lo melhor. Sim, até porque o preconceito sobrevive do distanciamento, né? Então, assim, de um jeito ou de outro, o preconceito ou estereótipo, aquelas coisas que a gente ouve falar sobre os imigrantes estrangeiros, elas sobrevivem em função do distanciamento. Quando a gente se aproxima, as realidades se mostram bem diferentes desses estereótipos. Então, essa experiência é uma experiência, penso que importante, tanto para os imigrantes quanto para nós. Quer dizer, há uma reciprocidade nisso. Porque também já fomos imigrantes um momento, somos, né? Em alguma medida, imigrantes, somos mas já fomos exatamente. em outro momento imigrantes. É. Então, preciso E finalizar. estamos sempre em deslocamento também, né? Porque transitamos na fronteira, estamos nos deslocando toda hora. Fronteiras, viagens, né? As nossas próprias evoluções também são, né? Tiramos barreiras que existem dentro de nós. É verdade. Nara, preciso encerrar, te agradeço, Eu mas que agradeço para muito. finalizar, o que é degustar a vida para Nara Oliveira? Degustar a vida é descobrir o lado novo da vida. É descobrir aquilo que a gente ainda não sabe sobre ela, porque a gente sabe sobre ela, a gente já tem, né? A gente já tem, isso já é a nossa bagagem, isso já faz parte de nós. Degustar a vida é saber do que a gente não sabe e é ter vontade, né? E ter vamos dizer, o senso de que realmente nós não sabemos muito. Então, Ser humilde, precisamos, né? Precisamos procurar saber mais. Muito obrigada, Obrigada a você pela agradeço a oportunidade. companhia. E Foz do Iguaçu Intercultural, cotidiano e narrativas da alteridade. Vamos degustar a vida. Vamos lá. Degustar a vida, agradece a presença de vocês e eu espero vocês no nosso próximo programa.